Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de histórias boas para contar. A nossa convidada de hoje, ela gosta muito de ajudar pessoas a transformar suas vidas, buscando significado para o seu dia a dia. Ela é uma psicóloga que vai trazer muitas informações para mim, para você, para todos nós. É a Mariana Marques. Mariana, seja muito bem-vinda ao Conversa Diária. Costumo dizer que aqui é um bate-papo entre amigas e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Mara. É um prazer estar aqui com você. Eu fico muito feliz. E olha, a gente já quer saber em primeiro lugar, né, que esse rostinho de menina, né, você tem muita história para contar aí na sua trajetória. Queremos saber sobre a sua infância, como foi a sua adolescência e também para chegar aí como uma profissional tão preocupada, né, com essa questão da saúde mental das pessoas. Conte um pouco para nós quem é Mariana Marques. Tá ótimo. Eu sou Mariana, né? Eu já moro em Bauru há quase 30 anos. Não sou daqui. Me considero daqui sim, né? Porque esse tempo já me considero bauruense, né? Meu coração já é daqui. Mas a minha família é daqui de Bauru, minha mãe, meu irmão, né? Meu pai, na época, foi trabalhar em Recife, né? Viveram lá e nesse meio tempo eu acabei nascendo lá, né? Então, a minha infância foi numa cidade grande, né? Na praia, muito perto da natureza, no mar, né? Assim, eu sempre tive uma infância muito viva, eu digo, né? Viva, assim, né? Uma questão cultural, lá eles têm essa questão cultural muito forte, né? Com a arte, com a literatura, com a música, com a dança. E foi rico, assim, né? Nessas histórias, assim, eu viajei bastante, né? E aí, em um período, né? Depois, foi intenso, porque foi até os 11 anos, né? E aí, meu pai faleceu lá mesmo, né? Foi bem no comecinho, assim, do dia, de manhãzinha. 4 horas da tarde, estávamos, né? Eu vindo para Bauru, eu digo minha mãe e meu irmão voltando, né? Então, minha mãe preferiu retornar para Bauru, né, a cidade natal dela, enfim, ficar próximo da família. Então, o seu pai também, né, você nos bastidores aqui já estava me antecipando dessa intensa situação que você retorna à cidade, para Bauru, com a sua família, e o seu pai volta junto também. Ele é enterrado aqui na cidade. Isso, no cemitério do IP. Uhum. Então veio tudo, veio o cachorro, veio as malas, veio o corpo também, né? Ele foi enterrado aqui. E você tão menina, com toda essa situação, esse turbilhão de emoções, porque você viveu em Recife, tinha amigos, toda uma história, e de repente vem para a cidade com a família, justamente numa situação difícil de luto. Como que foi esse período para você chegando na cidade? Olha, eu digo que é uma cidade nova para você, inclusive, né? Sim, sim. Embora eu viesse para cá, né, todas as férias, né, para ver vó, para ver os tios, os primos, a gente estava sempre por aqui, mas não é nada como viver, né? É diferente de você passear, né? A referência de vida, cultura, até o modo porque a gente tem o modo de enxergar a vida vai mudando, né? E teve um impacto muito grande, sim, emocionalmente, né? Mas eu digo assim, que foi aquela coisa assim, vai ou racha, né? A vida vai levando. Eu acredito muito, inclusive, que como foi uma infância com muito suporte emocional, com muito amor, essa foi uma herança muito rica, de fato, né? Que me fez sustentar muito desses lutos, né? Então, foi um luto de perder muitas pessoas vivas, né? Foi um impacto muito grande. Perdi a pessoa, uma das mais importantes da minha vida, que foi meu pai, né? Que era um grande amigo, referência. Mas de conseguir, já desde pequenininha, eu ter tido a consciência, aconteceu isso, mas o que eu aprendo com isso, e é interessante eu ver que muitas das coisas que eu utilizei como recurso para me sustentar emocionalmente, depois com a minha formação, são ferramentas
super importantes para a gente sustentar a saúde mental, né? Então, por isso que eu falo que eu acho que, de certa forma, seria inevitável chegar até aqui hoje, né? Ou eu cheguei justamente porque a gente pode falar, não foi um acaso, eu acredito muito no amparo divino, eu acho que eu sim tive muito amparo, né? Para lidar com as adversidades, né? Então, sim, e é o cerne do meu trabalho, eu acredito muito na elaboração do luto. O luto não elaborado, a gente acaba perdendo pessoas vivas também, né? E o impacto de não elaborar lutos pode, sim, ruir com uma vida e uma família, enfim. Então, lidar com tudo isso foi tentar tirar o melhor que eu podia daquele momento, né? Então, eu me adaptei muito rápido, né? Aqui, culturalmente dizendo, até o sotaque, né? Eu perdi muito rápido depois, né? Acho que a gente tem que até lidar, né? Porque o sotaque chama atenção, eu acho que até para isso, para me defender ali na hora, né? E a adaptação, assim, foi tranquila, né? Teve uma mudança muito drástica de vida, né? Porque financeiramente foi um turbilhão também, né? Meu pai era um arrimo de família, tinha toda uma estrutura, uma condição de vida diferente. Então, foram muitas mudanças, né? Era uma vida que realmente foi bem diferente quando a gente chegou aqui. Mas aí eu comecei dar um outro sentido para tudo aquilo, né? Então, foi isso mesmo. E é interessante como a gente elabora um luto, né? E como a gente consegue... Eu não digo suportar as dores, mas a gente poder entender que, meio ao caos ou em qualquer outra dor, a gente consegue, dando novos significados, conviver com as faltas, né? A gente vai se sustentando de outras coisas, né? Óbvio que a gente não substitui uma pessoa, né? A gente não substitui as coisas, mas a gente dá novos significados para a gente se completar. Você menciona, né, as pessoas que morreram, até mesmo as vivas. Isso me faz lembrar de um livro de uma amiga, Tamires Fossan, que tem justamente sobre esse título. Acho que não vou lembrar exatamente, mas as pessoas que matamos ao longo das nossas vidas. E é no dia a dia mesmo. Às vezes precisa morrer uma pessoa para depois nascer uma outra. Às vezes até mesmo nós. Em muitas situações, acho que você pode falar com mais propriedade referente a isso. Sim, com certeza. A gente fica muito ligado no luto da morte de um ente querido, né? Ou de alguém próximo. Mas nós estamos diariamente lidando, né? Com os lutos da vida. Então, são os lutos de uma fase da vida, é o luto do corpo físico, né? Da idade, né? Acho que a mulher carrega muito isso também, né? O luto das relações, que nós vamos perdendo ao longo da vida, né? E o luto da pessoa viva, né? Isso que você está dizendo é interessante, porque muitas vezes são pessoas que estão próximos, né? Que a gente cria expectativas, a gente espera, né? Muito, e a gente precisa, ao longo desse período, vai entendendo que é idealizações, né? O real mesmo é a gente lidar com aquilo que a gente tem e elaborar isso. Até diante de toda a sua vivência, né, como a gente já trouxe aqui, aos 11 anos, passou por esse período tão marcante, vindo também para uma nova cidade. Isso acabou, com o passar do tempo, contribuindo para a escolha da sua profissão como psicóloga, porque você chegou a fazer publicidade por um ano, abriu mão, e depois pensou no jornalismo. E quando chega a psicologia? Teve algum assim, complemento diante das suas vivências também, ou não? Ah, com certeza. Contribuição? Com certeza. Acho que olhando para trás, eu acho que eu consigo, sim, identificar os fios que teceram, né? A história e o caminhar até a escolha profissional, né? Eu gosto muito de um livro de uma argentina que fala sobre orientação vocacional, né? Embora seja um livro técnico, ele é bem poético, assim, ele fala da vida com analogias, né? E ele cita, assim, né, que, inclusive trabalhando com adolescentes, né, na fase da orientação vocacional, e inclusive os adultos, muitos adultos chegam na fase adulta em crises de carreiras, de profissão, do seu próprio ofício, né?
E a gente auxilia eles a encontrar esse fio, que muitas vezes se perde ao longo da vida. Seja porque a gente vai, ao longo da vida, tomando decisões, achando que são nossas, mas é exercida por uma influência, né, familiar, social, né? E a gente vai se distanciando da gente. E aí chega num momento que você fala, cara, eu não tô vivendo a vida que eu quero. E tá tudo certo. Eu acho que esse ponto é importante. Porque gera angústia, gera sintomas, gera sofrimento. Você poder também aceitar isso e fazer um luto e poder ressignificar e ir de encontro ao que você quer é muito importante. Então, eu vejo, sim, que talvez não, eu tenho certeza que seria inevitável eu não chegar nessa carreira. Mesmo que não foi de uma forma muito consciente, sabe? Eu falo, eu acho que eu vou lá fazer psicologia. Eu acho que me levou à psicologia, né? Eu acho que a psicologia já fazia parte da minha vida, né? Eu já tinha uma reflexão diante dos eventos que me ocorria. Eu já enfrentava de uma forma que eu tentava dar um sentido para tudo aquilo, né? E então acho que foi um pouco inevitável. E quando realmente eu entrei no curso, eu falei, já é um sentido, né? É uma forma de se viver, não é um ofício. Fez todo sentido, né? Já ouvi falar de profissionais, e você vai poder falar aqui pra gente também, que quando entra num curso de psicologia, também tem esse autoconhecimento em primeiro lugar, para depois de aí você realmente poder contribuir com outras pessoas, ajudar nessa transformação, como você assim faz no seu dia a dia. Com certeza, né? Mari, eu acredito que a análise não sirva para todo mundo. As pessoas falam, né? Todo mundo deveria fazer terapia. Não. Eu acho que tem gente que não vai dar conta de fazer uma terapia. E eu não digo nem pela questão financeira. Eu acho que tem outras questões aí que permeiam a terapia. É uma disposição interna para você poder fazer a terapia. Porque ela vai doer, ela vai exigir de você, né? Mas eu acho que todo mundo deveria passar por um processo terapêutico. E existem outras formas além da terapia, né? Mas o processo terapêutico, ele sim, é muito importante. Porque a educação emocional, ela sustenta todos os outros centros de inteligência, físico, espiritual. A gente pode ter um currículo super vasto, né? Mas se a gente não tiver emocional para sustentar, ele não vai valer de nada. E respondendo a sua pergunta, sim. Então, para conseguirmos, né, ser bons profissionais, é fundamental a análise do analista, né? A pessoa real do analista, ela está muito bem amparada emocionalmente, sustentada. Lembrando que não vai isentar nem eu, que sou profissional, ou o paciente, de viver as dores da vida, né? Isso daí não nos protege, porque enquanto humanos estamos vivendo, interagindo, nos conectando, e a dor é inevitável, né? Mas o impacto que a gente sente e o peso que a gente dá é completamente diferente quando você tem uma clareza, sim, daquilo que ocorre com você, com o outro e com o mundo. Em relação aos gêneros, homens e mulheres procuram o seu consultório ou ainda mais o público feminino? O seu, assim, no geral, que vocês percebem dentro, né, da psicoterapia? O público feminino, de certa forma, a mulher, ela já é muito mais fácil para falar sobre os seus sentimentos, né? Nós somos mais emotivas. Mas hoje, assim, eu digo na minha clínica, né? Eu atendo praticamente 50%. E eu fico feliz por proporcionar esse espaço, né, de segurança e de acolhimento para o público masculino, que muitas vezes eles são muito mais abertos do que o público feminino, pelo menos os que estão ali em contato comigo. E eu fico muito feliz, porque são homens querendo entender assim, né? E eles são melhores nas relações mesmo. Como profissionais, eles estão muito atentos e preocupados. Então, eu penso que isso é um ganho a mais, né? E não chega assim com um problema, um transtorno, um sintoma, não. Eu quero ser uma pessoa melhor, porque sabe que aquilo impacta em todas as áreas da vida. E é inevitável o ganho. E não tem mais esse pensamento de que antes tinha buscar terapia é coisa para doido.
né? Porque tinha muito esse tabu. Vem se quebrando muito ao longo dessa trajetória hoje em dia. A gente enfrenta, assim, ainda muito estigmas, né? É pra louco, eu não tenho nenhum problema, é sinal de fraqueza, né? Mas, assim, mas hoje eu acredito, inclusive com as redes sociais, né? Com esse excesso de informação, e nós estamos passando por um boom, né, da saúde mental. Hoje já foi bonito as empresas, né, terem produtos recicláveis, naturais, e hoje as que dão um amparo emocional. Então, tá meio que na moda, né? Então, a gente está conseguindo quebrar alguns paradigmas, mas ainda tem muita resistência. Eu acredito que hoje as profissões, as pessoas, elas estão entendendo a necessidade de fortalecer mentalmente, até para a gente poder dar conta das outras coisas, né? Então, porque é fácil a gente, como ter algo físico, mensurar um ganho. Na terapia, na saúde mental, né, no fortalecimento emocional, a gente não consegue mensurar, a gente sente. E esse sentir, é só quem passa por esse processo que consegue, né, verbalizar isso. Eles conseguem fazer essa mensuração, essa diferença. Eu estava em um ponto e eu cheguei em outro. E muitas vezes não é de um ganho externo, mas é de um ganho interno que traz uma real satisfação, independente do resultado. O autoconhecimento é importantíssimo, né? Tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. E a gente vai continuar falando sobre isso mais ainda. Nós vamos para um rápido intervalo. Nós voltamos já. Você não saia daí. Até mais. Voltamos com Conversa Diária e o bate-papo hoje é com a psicóloga Mariana Marques. Ela está falando para a gente aí sobre como dar, né, a gente ter esse autoconhecimento. E antes encerramos falando sobre a sociedade. Tem muita coisa que está entrando dentro de uma normalidade, ainda mais com as mídias sociais. Como que você vê hoje, né, como que as pessoas estão lidando com as suas próprias emoções e dentro de um contexto social? Mara, hoje eu não desqualifico as redes sociais. Eu penso que é um ganho, né, de acesso, a gente avança, mas como tudo na vida, a gente precisa ter um equilíbrio, né? A gente precisa dar um bom uso. Um carro, ele também pode ser uma arma se a gente não der uma boa condução, né? Uma boa condução com responsabilidade. Então, eu penso que nós estamos mergulhados em muita informação hoje, com as redes sociais, mas muito pouco conhecimento. E isso gera muita confusão, de fato, do que é realidade e do que já é uma doença, um transtorno, né? Então, nós estamos na era da ansiedade, já passamos pelo período depressivo, né? Na época que eu me formei, a gente estudava muito a depressão e hoje, assim, ansiedade, né? Hoje no Brasil nós somos o país mais ansioso do mundo. E isso é alarmante, é preocupante, né? Hoje nós estamos normalizando muitos sintomas, porque o discurso mas está todo mundo assim, mas está todo mundo fazendo assim. E a gente precisa ter essa reflexão para pensar que a gente não precisa fazer o que todo mundo faz e como uma regra normativa. Porque nem sempre o que vira uma norma, né, é sinônimo de saúde, né? E a gente precisa questionar algumas condutas, principalmente que a sociedade está tendo, né? Então, aquilo lá bateu na sua porta, você ter o discernimento, né, crítico, de dizer, não, aqui funciona desse jeito, não atuo, né, dessa forma, ter boas escolhas. Então, a gente, é perigoso. É perigoso porque vai se alastrando, né? Então, são pandemias, eu costumo dizer que são pandemias de hábitos que viram ansiosos, de hábitos compulsivos, de hábitos de uma carência, né? A gente vê aí atuando, né? Nas redes sociais aí, como começa a aparecer e as pessoas começam a falar, viu, mas isso é normal?
Você estava falando nos bastidores, inclusive. Traz aqui pra gente referente qual que era o assunto que a gente das bebês reborns, né? É normal, né? O que é normal? Então, é uma invasão de informação, é uma invasão de sintomas em que as pessoas começam a questionar o que é normal, o que não é. Se é um modismo, se é um problema, tem tudo isso. Exato. E como nessas situações também gera ansiedade? E como que as pessoas podem lidar com a ansiedade? Você trouxe aqui ansiedade e depressão. Lidar com esses sintomas no dia a dia. Como que você orienta seus pacientes e também para quem está nos acompanhando, aproveitar e deixar algumas dicas? Sim, com certeza. Primeiro ter esse filtro, né? Primeiro entender, né? O que acontece hoje. Embora a gente sabe que nós somos humanos, nós estamos vivendo sobre humanos, né? Então, a gente está se colocando numa categoria em que a gente dá conta de tudo e que a gente precisa ser tudo. A primeira coisa é entender os seus próprios limites, né? Não adianta você fazer um bom tratamento terapêutico, um bom tratamento medicamentoso, se você não mudar os seus hábitos. Você vai continuar ansioso, né? Então, essa sobrecarga, né, que vai trazer uma ansiedade, que vai trazer um esgotamento físico, mental, um burnout, muitas vezes, né? A pessoa vai entrando em colapsos. Ela precisa rever a sua própria vida, suas próprias escolhas. Até aproveitando esse gancho seu dos hábitos, por que é tão difícil mudar hábitos, mesmo quando a pessoa quer? Porque a gente se coloca muitas vezes, né, e é tão difícil também, inclusive, ir para a terapia, né, numa zona de conforto. Nós saímos do estado em que nós estamos e começar pequenas reformas é muito difícil, né? Exige muito da gente. Mas eu sempre penso o seguinte, né? Pensar numa casa bagunçada, a gente não vai organizar ela de uma vez. A gente começa de um cômodo por vez, né? Então, em pequenos passos, eu acredito muito nisso, né? Nas pequenas vitórias, para a gente conseguir chegar em algum lugar. É melhor do que a gente permanecer naquele estado. Então, dê pequenos passos, né? Reflita sobre a sua vida, aquilo que você pode reorganizar, dizer os nãos necessários, né? Impor bastante limites para os outros, inclusive para nós mesmos. Nós nos colocamos muito em lugares, em situações que a gente não consegue dar conta, e aí vem uma frustração, vem um ciclo vicioso em que a gente não consegue dar conta, e aí a gente acha que não é capaz depois de sair. Então, de pequenos passos, eu acredito que é o ideal para a gente conseguir novos hábitos e sair, né, de estados ansiosos, depressivos, com um bom tratamento, obviamente, sempre acompanhado, gente, tem que deixar muito claro, né? Não tente fazer sozinho, porque uma hora a gente vai ali se atrapalhar. Então, ter uma boa orientação médica, terapêutica, seguir, né, certo o tratamento e se empenhar por você. É muito importante também que a pessoa tenha essa consciência, se não tem, comece a buscar ajuda pela questão dos nãos que você falou, porque é importante ter limites para si mesmo e para o outro, porque senão cai naquela questão do não sou capaz de fazer ou do agradar todo mundo. Exato, com certeza, com certeza. Muitas vezes, como eu falei lá no começo até, né? A gente não sabe se a escolha é nossa ou se é do outro, né? Será que eu tô 100% comigo, né? E a gente vai se perdendo ao longo da vida da gente mesmo, né? E isso realmente traz muita angústia, a gente se distanciar da gente. Quanto mais a gente viver a vida que a gente acredita, que faz sentido pra gente, poder tomar as nossas escolhas, né? Essa sensação dessa liberdade, ela realmente traz uma satisfação. Independente dos resultados da vida, né? Se a gente está perdendo, dos lutos, das dores, você poder ter essa satisfação, muitas vezes é o que sustenta, inclusive nas dificuldades. Porque a partir do momento que a gente fica muito refém do que o outro vai pensar, do que o outro vai dizer e do que eu quero agradar para o outro,
Eu já me perdi de mim mesmo faz muito tempo, eu virei escravo, né, de mim, e essas correntes, elas pesam ao longo da vida. Mariana, então, diante dessa sua trajetória de vida pessoal e vida profissional, hoje, o que faz sentido para você? Olha, primeiro, a vida, ela vale muito a pena ser vivida, e todos nós temos que dar muito valor à nossa própria vida, por isso que eu falo muito para eles, a sua vida vale a pena, né? Para todos que chegam na clínica e passam por um momento de dor, lutar pela gente, né? Pela nossa vida, né? Pelo sentido que dá a nossa vida. E o sentido da minha vida, além da vida, né? Obviamente, a minha família primeiro, né? Eu acredito, embora pode parecer utópico, eu acredito no mundo melhor. E eu não tenho pretensão, acredito que a gente não consiga mudar esse mundo, mas eu acredito que com a melhora do mundo particular de cada um, a gente vai proporcionando a melhora. Porque se a gente melhora a si, para quem vive em torno de mim, eu vou impactar muito bem, positivamente. Se eu estiver bem, eu não vou querer guerra com ninguém, né? Aquela velha história, a gente não quer guerra com ninguém quando a gente está bem. Então, a gente vai frutificando coisas boas. Então, a partir da melhora do mundo particular de cada um, eu acredito, sim, que a gente possa ir melhorando uma sociedade, um mundo. A gente vai fazendo a diferença na vida de uma pessoa, vale muito a pena. É isso mesmo, eu concordo também. É importante esse autoconhecimento e até aproveitando aí, nós temos 1 minuto, estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. Falamos de luto. Que recado você deixa para quem vive o luto, inclusive de pessoas vivas? Entender que você sempre dá o seu melhor, né? E ficar com a consciência tranquila que você está fazendo o seu melhor. Se talvez você não receba ou não possa ter aquilo que você espera daquela pessoa, dê um novo significado, recoloque ela naquele lugar, né? Eu costumo dizer que a gente tem uma despensa, né? E muitas vezes a gente coloca a pessoa numa prateleira muito alta e fica esperando muito dela. Reorganize as prateleiras dentro de você, né? E aí você não vai ficar esperando mais do que a pessoa talvez possa te dar, né? Mas eu sempre falo para os meus pacientes, inclusive para as minhas filhas, eu falo, independente do que você recebe do outro, continue dando o melhor que você tem. Porque senão você dá o poder para aquele outro transformar você em algo que você não é. E muitas vezes algo pior do que você é. Então, por isso que eu digo, sempre continue e dê o melhor que você tem. E entenda que o que você vai receber é aquilo, e tá tudo certo. Você vai conseguir, no fim das contas, aquilo por você mesmo, de outras formas. Muito bom. Olha, um bate-papo muito gostoso, bem informativo. Muito obrigada por você aceitar o nosso convite, viu? Deixo aqui o convite para você voltar novamente, trazer mais informações para a gente, contribuir aí nessa questão da saúde mental, que é tão importante para todos nós. Obrigada, Mara, agradeço. Sempre bom conversar com você, né? E é uma satisfação poder ajudar e informar. Obrigada, desejo para você tudo de bom, sucesso. Obrigada. E chegamos ao final do Conversa Diária, falando com a psicóloga Mariana Marques. E a você, o meu muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço. Tchau, tchau.